Salve, salve, galerinha do Aula Paraná! Tudo beleza com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio e trazendo hoje para vocês um pouquinho sobre os mamíferos. Tá? Para a gente poder refletir um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe algumas características da dentição dos mamíferos que a gente pode observar nesse slide aqui, pessoal. Tá? Então, os tipos de dentes dos mamíferos é uma característica que vai definir uma diversidade muito ampla desse grupo aí que a gente vai estar trazendo hoje para vocês. Tudo bem? E os objetivos da aula de hoje são entender a origem e a evolução dos mamíferos, como que os primeiros mamíferos surgiram no planeta e como que eles ocuparam todo o ambiente terrestre e também o ambiente marinho, tá? Tanto de água, o ambiente marinho, quanto o ambiente dulcícola. Vamos falar também, compreender a classificação desses mamíferos, tá? Como que a gente vai separar nos três principais grupos desses mamíferos aí, e comparar a nutrição entre os grupos de mamíferos, que vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório. Tá? Uma análise comparativa. Então, vamos lá, pessoal? Então, o grupo dos mamíferos ele vai surgir a partir de um grupo de indivíduos, de seres vivos sinápsidos, tá? Que vão ter um crânio com apenas uma abertura presente, tá? Como a gente vai poder observar agora aqui. Tá? Então, nós temos aqui um crânio sinápsido, nós já falamos sobre esse tipo de crânio na aula lá de répteis, numa introdução dos répteis, que nós falamos sobre os anápsidos, diápsidos e sinápsidos. O grupo que vai dar origem aos mamíferos, eles vai apresentar o crânio sinápsido aqui. Tá? E nós estamos falando de um grupo que vai estar aqui na classe mamália, que nós estamos mostrando aqui nesse cladograma ali em destaque. Tá? Além disso, eles são uma linhagem de amniota, ou seja, eles vão ter dentro na divisão embrionária, lá no desenvolvimento embrionário, eles vão apresentar o âmnio como característica aí do grupo, beleza? Nós também temos, estou mostrando para vocês aqui, um morganocodontídeo, um representante de um mamífero primitivo. Óbvio que aqui eu trouxe uma representação desse grupo. Ele é muito semelhante, pessoal, os mamíferos mais primitivos, muito semelhantes aos ratos, aos musarainhos que nós vamos encontrar hoje em dia. Eram pequenos, que eles viviam sempre escondidos dos grandes répteis que viviam na época. Belezinha? Tá? Então, o grupo de mamíferos ele é bem diverso. Apresenta uma diversidade muito grande, mas, pessoal, não é uma diversidade numérica. É uma diversidade corpórea, uma diversidade de locomoção, uma diversidade de estratégias de sobrevivência também. Tá? O grupo mais diverso com quantidade, nós temos as aves dentro dos vertebrados. E se eu estiver falando de adaptação e hábitos, são os mamíferos. Tá? E nós temos também, desde os pequenos musarainhos pigmeus, que pode ter uma média de 3 a 5 centímetros, e nós temos as grandes baleias azuis, que as fêmeas elas podem chegar a 25 metros de comprimento. Então, pessoal, o grupo dos mamíferos é muito mega diverso, dentro do tamanho, de estruturas corporais, de adaptação alimentar também. Vamos prosseguindo? Eu trouxe aqui para vocês as características principais dos mamíferos. E quais são essas características? A pele com queratina, tá? Que vai servir como uma proteção para a estrutura, também evitando a perda de água. Tá? Presença de pelos, como são animais endotérmicos. Os pelos são essenciais para manter essa temperatura corporal controlada pelo próprio metabolismo, assim como as penas serviam para as aves. Tá? Maior diversidade de glândulas. Pessoal, a gente aprendeu várias vezes que apenas as glândulas mamárias são características dos mamíferos. Porém, os mamíferos têm uma grande quantidade de glândulas no corpo, como, por exemplo, glândulas odoríferas, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas também, além das glândulas mamárias, que vai caracterizar o grupo dos mamíferos. Tá? Trouxe o primeiro quiz para a gente poder conversar aqui. O que ele está dizendo? Assim como as aves, os mamíferos são organismos capazes de ocupar vários nichos e hábitats terrestres. Isso se deve à alternativa A, presença de pelos, alternativa B, endotermia, alternativa C, presença de glândula mamária, ou alternativa D, diferentes tipos de dentição. Um tempinho para vocês refletirem.
E aí, galerinha, suave? Conseguiram responder essa questãozinha? Qual é a característica que está presente nos mamíferos que vai permitir com que ele ocupe diversos habitats terrestres? Vamos acompanhar? Então, quando a gente observa que a endotermia é uma característica que permitiu ocupar vários nichos, nós também percebemos que ela tem em aves também. Então, o controle dessa taxa metabólica permite com que aves e mamíferos ocupem tantas regiões com altas latitudes e também com regiões com altitudes também que são mais frias. Tá? Então, vamos prosseguindo aqui com a classificação dos mamíferos. Os mamíferos vão se dividir, pessoal, em três classes, em três grupos aqui que nós vamos trabalhar. Nós estamos na classe mamália e vamos trabalhar com três grupos. Os monotremados, que vão ser os mamíferos que vão botar ovos. Vamos ter também os marsupiais, que vão ser os mamíferos que vão ter o marsúpio como característica. E também nós vamos ter os placentários. Vamos conhecer eles um pouquinho? Então, aqui eu trouxe para vocês no slide dois exemplos de monotremados, que é a equidna e também o ornitorrinco, que eles apresentam características consideradas mais primitivas dentro desse grupo, como, por exemplo, a presença de ovos. Então, são mamíferos ovíparos. São classificados como mamíferos porque, além de terem a glândula mamária, também eles vão apresentar pelos aí como característica. Prosseguindo, os marsupiais, que nós vamos ter aqui, o exemplo, o canguru, o coala e, mais próximo da nossa região, os gambás. Sim, pessoal, os gambás também vão apresentar aquela bolsa que a gente vai chamar de marsúpio. Tá? Então, é importante lembrar isso daí também. Temos também os mamíferos placentários, que ocupam a maior parte dos mamíferos que vão ser representados pelos elefantes, por exemplo. Vamos ter também raposas, cães. Nós, humanos, também somos classificados dentro dos placentários, ou seja, que vão apresentar placenta embrionária aqui, pessoal. Vamos lá. Então, dentro dos placentários, nós vamos classificar alguns grupos. Tá? Eu não trouxe todos os grupos de mamíferos, porque é muito extenso. Tá? Então, a gente vai ter Artiodactyla, entre outros grupos aí, roedores, primatas. Eu trouxe só alguns para a gente reconhecer um pouquinho desses mamíferos. Vamos lá? Então, o primeiro que eu trouxe para vocês aqui são os roedores e os quirópteros. Tá? Então, os roedores são representados pelos ratos e camundongos, e os quirópteros são representados pelos morcegos. Tudo bem? Nós temos também, dentro dos placentários, os cetáceos, que são baleias e orcas, por exemplo, tá? Que vão estar dentro desse grupo. Lembrando que as orcas diferem-se das baleias porque elas apresentam dentes adaptados à alimentação de carne. Já as baleias são animais que vão filtrar os micro-organismos presentes na água. E nós temos também o nosso grupo, o grupo dos primatas, tá? Que eu trouxe aqui um mico-leão para a gente poder observar aqui dentro dos primatas. Temos também dentro dos placentários nós, humanos. Então, estamos inseridos dentro do grupo dos mamíferos, somos placentários e também somos primatas. Então, a partir de agora, a gente consegue fazer uma ponte, uma análise comparativa da nossa fisiologia e da nossa anatomia. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui, nós temos o nosso segundo quiz, que vai estar falando o seguinte: os mamíferos são divididos em três grupos principais: monotremados, marsupiais e placentários. O único grupo de mamíferos ovíparo é representado. Quais são os representantes desse grupo? Alternativa A, ornitorrinco e equidna. Alternativa B, baleias e chimpanzés. Alternativa C, capivaras e musaraños. Alternativa D, preguiças e tamanduás. Pense um pouquinho e já voltamos com a resposta.
daí, galerinha, tranquilo que nem grilo? Suave na nave? Vamos ver qual que é a resposta do nosso quiz. Vamos acompanhar? Eu quero saber qual é o único grupo de mamíferos que é ovíparo e quem que são esses representantes. Tá? Então, quem representa os monotremados vão ser quem? Ornitorrinco e equidna, como nós mencionamos agora há pouco. O que nós vamos falar agora aqui com vocês? Nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia e fisiologia dos mamíferos. Só que nós vamos fazer de uma forma que nós vamos comparar os seres humanos com os demais grupos de mamíferos. Belezinha? Então, o que nós vamos trabalhar sobre anatomia e fisiologia? Acompanhe no slide aqui. Nós vamos trabalhar a nutrição, que vai ser voltada para o sistema digestório. Vamos trabalhar também respiração, sistema respiratório, sistema excretor, sistema nervoso, sistema reprodutor, o sistema endócrino, que vai fazer o controle juntamente com o sistema nervoso, e a circulação, o sistema circulatório. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre a nutrição dos mamíferos. Vamos lá? Então, a nutrição, notem, pessoal, a dieta dos mamíferos é abundante. Então, existem várias adaptações desse grupo a diversos tipos de ambiente. Isso se deve a uma necessidade de uma alta taxa metabólica, tá? Para poder manter a endotermia, que vai estar sempre relacionada ao grupo dos mamíferos. Vamos acompanhar nesse slide o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui dois grandes grupos, tá, de mamíferos, que são os herbívoros e os carnívoros. Então, existe uma diferença nutricional desses grupos, inclusive quando se for abordar o sistema digestório. Então, os herbívoros vão ter uma adaptação maior para poder fazer a digestão da celulose, e essa digestão da celulose, ela depende também de uma relação mutualística entre os herbívoros e alguns protozoários presentes nesse sistema digestório. Tá? Então, vamos prosseguindo aqui. O que nós vamos ter aqui? A nutrição, os carnívoros vão se alimentar exclusivamente de carne, tá? Carnívoros, carne, herbívoros vão se alimentar de plantas, e os onívoros. Os onívoros vão ter hábitos mais generalistas, que vão se alimentar de plantas e também de carne. Nós, humanos, por exemplo, nós temos hábitos mais generalistas. Nós temos os molares e pré-molares responsáveis pela alimentação de plantas, e nós temos caninos também para poder fazer o corte da carne. Tá? Então, somos todos onívoros. Vamos prosseguindo? O que eu vou trazer aqui também para vocês? O que acontece com os herbívoros? O intestino desse grupo vai ser maior, justamente para poder estar fazendo uma melhor digestão da celulose ali, que é uma molécula mais difícil de fazer a quebra aí. Tá? Vão abrigar bactérias e também podem abrigar protozoários para poder fazer essa relação mutualística. E também vão ter duas estruturas que nós vamos falar mais especificamente, que é o rumen e o retículo, que são adaptações para a alimentação dos herbívoros aí. Tá? E também vão apresentar o que nós chamamos de apêndice vermiforme. Tá? O apêndice vermiforme, a gente vai observar aqui, que é essa estruturazinha aqui, tá? Que vai estar presente no intestino dos mamíferos, que em mamíferos herbívoros vai ser mais desenvolvido e ainda sim está presente como órgão vestigial na espécie humana, por exemplo. Tá? Belezinha? Tranquilo? Vamos prosseguindo aqui agora com o nosso terceiro quiz, pessoal. O que está dizendo o nosso terceiro quiz? A digestão nos vertebrados é extracelular e envolve processos químicos e físicos. Para que a digestão possa ocorrer, é necessária uma fonte alimentar. Podemos classificar os mamíferos de acordo com a fonte do alimento em: alternativa A, carnívoros, onívoros e herbívoros; alternativa B, carnívoros e onívoros somente; alternativa C, onívoros e herbívoros somente; ou alternativa D, carnívoros e herbívoros somente. Reflitam aí, já voltamos com a resposta.
Então, galerinha, suave na nave, vocês conseguiram encontrar a alternativa correta do nosso quiz? Vamos fazer a leitura dele aqui para a gente, tá? Então, ele está falando sobre a digestão dos vertebrados, que ela é extracelular e depende de fenômenos físicos e químicos aí acontecendo. E ele depende de uma fonte de alimento. Que fonte de alimento que é essa? Tá? Pode ser, os mamíferos podem ser classificados em carnívoros, onívoros e herbívoros. Então, quem assinalou que os mamíferos eles têm essa classificação de acordo com essa fonte alimentar, carnívoros se alimentando de carne, onívoros tanto de carne quanto de plantas, e herbívoros se alimentando somente de plantas, acertou aí. Vamos na sequência? O que nós vamos trabalhar aqui agora num exercício para vocês aqui? Vamos trabalhar um pouquinho mais com uma complexidade um pouquinho maior. O que está dizendo? A nutrição em mamíferos é variada e necessita de uma dieta nutritiva abundante, devido ao metabolismo endotérmico. Cita especializações do estômago observadas em mamíferos e ruminantes. O que eles têm de diferente, que nós já vimos ali, que os demais mamíferos não têm? Reflitam aí um pouquinho. Então, o que ele está perguntando lá? Vamos analisar lá no slide. Ele quer saber quais são as especializações observadas em mamíferos ruminantes. Então, o estômago desses mamíferos ele é um pouquinho diferenciado. Tá? Ele é dividido em rumen, retículo e omaso e abomaso. Nós vamos especificar um trecho específico somente sobre esses itens. E existem relações mutualísticas com protozoários e bactérias para a degradação da celulose. Tá? Então, como o organismo não consegue fazer essa degradação da celulose, é necessário essa relação mutualística aí com protozoários e bactérias. Vamos prosseguindo aqui, pessoal, com o sistema digestório. Eu trouxe aqui para vocês agora quais são as funções do sistema digestório dos mamíferos, tá? Então, de uma forma geral. Para que vai servir o nosso sistema digestório? Acompanhem lá. As principais funções do sistema digestório são ingestão e digestão desses alimentos ingeridos. Vamos ter também a eliminação desses alimentos, tá? Então, preciso ingerir, digerir, depois, no final, vou eliminar e, nesse meio termo, eu preciso absorver os nutrientes presentes nos alimentos. Tá? Então, como que isso vai acontecer? Acompanhe comigo lá. Que a digestão, que é o primeiro momento que vai acontecer, ela acontece de uma forma física e química, e sempre vai ser extracelular. Tá? Então, nós vamos trabalhar tanto a física, que não vai ter reações químicas acontecendo, e nós temos a digestão química, que nós vamos ter a presença dessas reações químicas ocorrendo aí. Tá? E sempre no meio extracelular no sistema digestório. Óbvio que a célula também vai passar por uma digestão celular ali.
tá? Mas quando nós estamos abordando o sistema digestório, nós vamos falar só do extracelular. Então, o sistema digestório no ser humano é dividido na parte superior e na parte inferior. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, a primeira imagem, está mostrando aqui o aparato superior do nosso sistema digestório, que nós vamos ter a boca e as glândulas salivares. A boca vai ter a presença dos dentes, que vai fazer a digestão mecânica, tá? Juntamente com a ajuda da língua, e vai ter produção enzimática a partir das glândulas que vão estar presentes, que são as glândulas salivares que vão estar na boca ali também. Tá? Então, esse é o aparato superior. Vamos olhar aqui agora o aparato inferior, tá, do nosso sistema digestório. Aqui nós vamos ter também uma outra glândula, que é o fígado, tá, que é muito importante a gente estar lembrando, e vamos ter também o pâncreas, que vai estar produzindo algumas substâncias que vão ajudar a auxiliar no processo digestório. Tá? E temos também o intestino delgado e o intestino grosso. E notem que o término do nosso sistema digestório é no ânus, diferente, por exemplo, das aves, que tinham uma terminação na cloaca. Tá? E eu trago aqui, mas professor, qual é a diferença entre ânus e cloaca? Por que nas aves a gente chama de cloaca e nos mamíferos nós chamamos de ânus? Pessoal, quando estamos falando de ânus, ele vai estar relacionado ao orifício que vai eliminar apenas os resíduos do sistema digestório. E quando nós estamos falando em cloaca, nós vamos estar relacionando a eliminação de resíduos tanto do sistema digestório, do sistema excretor, e a cloaca também é utilizada como parte do sistema reprodutor das aves ali, por exemplo. Sacaram a diferença? Belezinha? Vamos dar continuidade aqui. Tá? Eu estou mostrando aqui para vocês que a cloaca está presente em peixes cartilaginosos, anfíbios, aves e nos mamíferos monotremados. Então, também temos representantes com cloaca. E peixes, ossos e os demais mamíferos vão apresentar ânus. Beleza? Então, vamos prosseguindo para o nosso quarto quiz. E o que esse quarto quiz está falando? O sistema digestório completo dos vertebrados caracteriza-se por um início, boca, e um final, ânus ou cloaca. A abertura do intestino e dos ductos geniturinários, olha, agora eu não estou só com a abertura do intestino, é chamada de alternativa A, faringe, alternativa B, ânus, alternativa C, cloaca, ou alternativa D, bile. Reflita e já voltamos com a resposta. Então, galerinha, conseguiram resolver o nosso quiz, que vai falar um pouquinho sobre um orifício que vai estar relacionado não somente ao sistema digestório, mas também aos outros sistemas? Que orifício é esse?
que ele está perguntando aqui? Vamos lá. A abertura do intestino e dos ductos geniturinários é chamada de... Mas, professor, o que é geniturinários? Vamos olhar aqui. Abertura genital e urinária. Só a gente dividir a palavrinha. Em biologia tem muito isso. Você divide a palavrinha, você já consegue encontrar o que ela significa. Tá? Como que é o nome dessa abertura? Quem assinalou aqui? Cloaca? Acertou. Então, a cloaca vai estar associada à abertura do intestino e dos ductos geniturinários. Diferente do ânus, que é só a abertura do intestino. Vamos prosseguindo? Tá? Eu trouxe aqui para vocês um exercício um pouquinho mais complexo, que está dizendo assim, para a gente poder pensar um pouquinho mais. A seguir, estão representados os tubos digestórios de dois diferentes animais. Então, eu tenho um carnívoro e tenho um herbívoro. Eu tenho o estômago, seco, cólon, presente em ambos, e estou mostrando aqui também o intestino delgado. O que eu quero saber dessa imagem aqui? De acordo com seus conhecimentos sobre nutrição e sistemas digestórios de vertebrados, é incorreto afirmar que, alternativa A digestão de proteínas de origem animal ou vegetal inicia-se no estômago e deve terminar no intestino delgado, onde ocorre a absorção dos aminoácidos. Alternativa B, no intestino grosso e dos animais ocorre reabsorção de água e de alguns sais. Alternativa C, o grande tamanho do seco do herbívoro, quando comparado ao do carnívoro, relaciona-se com o aproveitamento de celulose. Ou alternativa D, devido à grande quantidade de fibras vegetais na sua dieta, os herbívoros representados são ruminantes. Reflitam aí, já voltamos com a nossa resposta.
Então, galerinha, conseguiram resolver o nosso exercício? Então, eu trouxe aqui para vocês novamente, vamos analisar aqui a imagem, tá? Mostrando o tubo digestório de carnívoro e de herbívoro. Tá? Então, ele tem uma diferença aqui que a gente pode observar no seco, que é onde temos um tamanho maior no herbívoro aqui. Tá? E o que ele está afirmando aqui? Ele traz, dizendo que a digestão de proteínas de origem animal ou vegetal inicia-se no estômago e deve terminar no intestino delgado. Tá? Então, a digestão de proteínas realmente acontece dessa forma. Eu estou perguntando aqui o que é incorreto, então a alternativa A está correta. A alternativa B, no intestino grosso dos animais ocorre reabsorção de água. Correto, o intestino grosso é responsável pela reabsorção. Nós vamos analisar mais especificamente na próxima aula sobre o intestino grosso aqui do ser humano. A alternativa C, o que ele vai trabalhar? O grande tamanho do seco do herbívoro, quando comparado do carnívoro, relaciona-se com o aproveitamento da celulose. Correto também. Porém, o que acontece? Devido à grande quantidade de fibras vegetais na sua dieta, os herbívoros representados são ruminantes. Para ser ruminante, eu preciso ter ali o rumen, o retículo e mais o estômago dividido. Eu não tenho o estômago dividido. Portanto, é incorreto dizer que são ruminantes o sistema digestório apresentado. Belezinha? Tá? Então, o que nós falamos na aula de hoje, pessoal? Nós falamos sobre a origem e evolução dos mamíferos, classificamos esse grande grupo, essa classe de mamíferos em 3 grupos, monotremados, placentários e também marsupiais, e falamos um pouquinho da nutrição. Tá? Gostaria de agradecer a presença de vocês. Tá? Não se esqueçam de fazer as atividades obrigatórias no Classroom. Entra lá, abre a atividade, responde ela, depois clica em enviar e você garante a sua presença. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Um abraço no coração de vocês, um beijinho e tchau, tchau.